Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão aqui, nós reunidos com a graça de Deus. Mas bom, hoje, quinto domingo da quaresma, o último domingo da quaresma, na verdade, né? É essa então que a gente se inicia hoje, a última semana antes da Semana Santa, né? Semana das Dores, que é o nome dado. Meus queridos irmãos e irmãs, neste tempo quaresmal, que é um tempo de caminhada, um tempo onde somos convidados à conversão, somos convidados à luta diária, convidados a carregar as nossas cruzes, um tempo de grande provação, mas que nos dá grandes frutos, como eu posso dizer. É um tempo onde caminhamos com penitências, caminhamos com muitas lutas espirituais e ao fim dela recebemos muitas graças, muitas alegrias do tempo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, em contexto, hoje, dia 6, se encerra o Jubileu dos Enfermos e do Mundo da Saúde. É aonde, neste jubileu, o Papa Francisco nos convida neste tempo jubilar, neste ano jubilar da esperança, né? Nesse ano santo, a oração pelas pessoas que estão doentes, que estão acamadas. E então hoje se encerra as orações. Praticamente a maior parte das igrejas devem, de algum modo ou de outro, celebrar uma missa ou até algum outro evento relacionado às pessoas que estão doentes. Ela iniciou ontem, dia 5, e se encerra hoje, tá? E porque dia 7, segunda-feira, amanhã, é o Dia Mundial da Saúde. E lembrando a todos que, como eu disse, no próximo, essa é a última semana da quaresma. Na outra, a gente já inicia com o Domingo de Ramos até chegarmos na Quinta-feira Santa, que tem a Santa Ceia, lava-pés, né? Na sexta-feira a gente inicia o Tríduo Pascal com a Via Sacra. Daí no sábado, Sábado Santo, né? Sábado de Aleluia. E no domingo, Domingo da Ressurreição. Beleza? Já estamos caminhando para a Semana Santa. A Semana das Dores é o nome dado a esta semana anterior ao início no Domingo de Ramos. Então, pro próximo domingo, catem seus ramos e bora! Bom, a liturgia nos convida a exultarmos de alegria no Senhor, pois Ele é amoroso conosco e nos convida a experimentar a força da ressurreição de seu Filho. No caminho rumo à Páscoa, a liturgia nos conduz ao encontro de Jesus, que sempre nos estende a mão quando somos humilhados pelo pecado. Acolhamos a possibilidade que Deus nos dá de renascer para uma vida nova e celebrarmos Sua palavra, que nos recorda a importância do perdão na vida, livrando-nos do espírito da condenação. Lembrando da oração neste tempo onde somos convidados principalmente à penitência, principalmente ao perdão e à oração, rezemos assim: Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Então, vamos para a liturgia de hoje, para logo mais podermos refletirmos a palavra de Deus. Conquistados por Deus, deixamos para trás as atitudes de julgamento e apego aos nossos pecados a fim de acolhermos sua misericórdia. Ouçamos a palavra que não cessa de abrir caminhos de vida para nós, como rios que correm em terra seca. Iniciando
iniciando este momento de reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías inicia isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas. Abriu um caminho, gente do céu. Senhor, que abre um caminho em meio a águas impetuosas, águas turbulentas, águas perigosas. No meio de tantas tribulações, o Senhor abre um caminho, né? Todos mortos e não ressuscitarão. Aqui ele fala daqueles que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Este povo eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Como assim? Alguém entendeu? Bom, a liturgia de hoje ela nos convida a reconhecermos alguns fatores. Primeiro, o Senhor é aquele que no meio de todas as tribulações, Ele vai abrir um caminho, Ele vai mostrar um caminho para que possamos seguir. Principalmente neste tempo quaresmal, onde é um tempo muito de provações, onde o encardido está bem atentado. Está bem atentado. E bom, e ele nos convida a não ficarmos presos em algumas coisas tão antigas e olharmos para os futuros milagres, olharmos para os milagres presentes e futuros, olhar para as graças que podemos receber. Não, a liturgia ela nos convida a não ficarmos presos a pensarmos só nos milagres que já aconteceram, mas olhar para um futuro aonde novos milagres podem chegar, podem vir, e a gente pode receber esses milagres, essas graças de Deus. Ontem ocorria na Canção Nova, eu acho que encerra hoje, um acampamento Fortes na Tentação. Eu acho que era Fortes na Tentação, não lembro o nome direito. Aonde um padre nos falava, um padre de Cuiabá, aqui perto, que a gente não pode, não é possível a gente ter uma vida sem tribulações, sem tentações, porque as tribulações, as tentações fazem parte da nossa caminhada. Se a gente estiver numa caminhada muito fácil, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes quem está nos guiando não é Deus, mas sim o encardido, porque ele não precisa incomodar quem já é dele. Ele precisa incomodar, ele precisa atentar quem não é dele, quem está buscando a Deus. Então, para nós que buscamos a Deus, vivemos o nosso caminho cristão, católico, apostólico, romano, a nossa caminhada não é fácil. E não existe uma caminhada fácil. Enquanto não alcançarmos o reino de Deus no céu, a gente não terá um caminho fácil. Todos os dias são dias aonde devemos pegar a nossa cruz e carregá-la e caminhar e lutar e buscar a salvação. Não podemos ficar presos em promessas fáceis, fúteis. Não existe uma vida fácil na terra, só no céu. Enquanto estivermos aqui, lutaremos contra o mal e todas as suas tentações. Meus queridos, e isso vai nos ressaltar principalmente na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Filipenses, aonde, irmãos, na verdade considero tudo como perda
diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, considero tudo lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça, mas com a justiça. Desculpa, pessoal, acabou que cortou o vídeo. Espaço telefone, problemas técnicos. Mas bom, como eu falava, a justiça que vem de Deus. Conhecer a Cristo é ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na minha frente. Bom, é um convite nesta liturgia a não ficarmos presos a um passado às vezes de pecado, um passado triste, mas olharmos para um futuro onde podemos alcançar a salvação, olhando para Cristo misericordioso, Cristo Salvador, sejando nós que não ficamos presos na busca das coisas mundanas, das coisas do mundo. Não buscamos agradar as pessoas do mundo, não buscamos agradar o mundo. Não ficamos presos na busca das coisas do mundo, mas possamos principalmente e sobretudo buscar a Cristo. E o que é as coisas do mundo em comparação a Cristo? Cristo está lá no alto e as coisas do mundo estão lá embaixo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o valor de Cristo é muito maior. É Ele que devemos buscar em princípio. E como a gente tem que viver neste mundo até que a gente há de ir para o céu, há de ir para o purgatório, porque todos nós ainda teremos que passar por um período ali de penitência, vamos dizer assim, né? Para então podermos alcançar o céu. E então, até lá, a gente tem que ficar aqui lutando contra as ciladas do demônio e ainda temos que viver neste mundo, temos que trabalhar, temos que ter saúde para que possamos louvar a Deus, para que podemos ajudar nossos irmãos e irmãs. Então, primeiramente a gente busca Cristo, mas a gente tem que às vezes trabalhar para viver neste mundo, enquanto a gente não está na hora da gente ir viver no céu. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 1 ao 11, fala assim: trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocaram-a diante de Jesus e disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Ali então Jesus, eles fizeram uma pergunta para testar Jesus, né? E então Jesus, inclinando-se, começou a escrever na areia, no chão. Então, depois que Jesus viu que eles persistiam demais, né? Tentavam demais, Jesus então ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. E então, todos começaram a sair. Jesus voltou a escrever no chão e todos cataram o rumo. Todo mundo tinha pecado, né? Então, Jesus então falou, ouvindo o que Jesus falou, foram todos saindo um a um, começando do mais velho ao mais novo. E Jesus ficou sozinho com a mulher. Então Jesus levantou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Eu também
Jesus então diz: eu também não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Meus queridos irmãos e irmãs, para quem lembra essa frase, nos convida na confissão esta tão maravilhosa frase: vá, não peques mais. Então é um convite da liturgia a não condenarmos nossos irmãos e irmãs, porque nós também somos pecadores e que devemos lutar contra o pecado todo dia para podermos alcançar a salvação. E não devemos julgar o próximo, né? Meus queridos irmãos, a reflexão nos convida que nos diz a Bíblia, nos guia no caminho da história da salvação, que vai da imperfeição à perfeição. Cada passo é necessário e inevitável, continuamente superado, até que a perfeição seja alcançada. Nessa linha, Isaías compara as memoráveis intervenções de Deus que remontam o tempo do Êxodo com as futuras intervenções que acompanharão o povo no seu regresso da deportação para a Babilônia. O que há de vir será tão maior que fará o povo esquecer as coisas do passado. Conforme relata a primeira leitura, nosso Deus é libertador e salvador. No Evangelho, Jesus se mostra como aquele em que a humanidade atinge a perfeição, passando do estado do pecado ao reino da graça. Retiraram-se da cena por não resistirem à sabedoria do Filho de Deus. O pecador é curado. De agora em diante, não pequeis mais. A cena é extraordinária beleza e revela a misericórdia de Jesus, que não ignora o pecado, mas supera com o perdão. Na segunda leitura, o compromisso de fé. Sua vida é uma corrida rumo à meta. Como peregrinos de esperança, devemos caminhar em busca da salvação. Peregrinos de esperança, estamos buscando a esperança. E quem é a esperança? É Jesus. Nossa esperança é Jesus. Então caminhemos e lutemos carregando a nossa cruz até que possamos alcançar o Cristo Salvador, juntamente à vida eterna. Então, encerremos neste momento. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, e até o próximo encontro. Desculpa pelos problemas técnicos. Lembrando, o próximo domingo, domingo de Ramos. In a certain parish, a couple had taken a lottery ticket, and they won. The husband, however, was getting along in years and was suffering from heart trouble. And the wife was afraid that if she told her husband that he had won $50,000, that he would really die of heart trouble. So she went to the pastor and she said, "Father, I wish you would break the news to him in such a way that it would not kill him." So the pastor spoke about many odd things, and finally he said to the man, "Suppose you won $50,000 in a lottery, what would you do with it?" "Oh," he said, "I'd give it to you, Father." Then the priest dropped dead.